Então a gente viu que a função de probabilidade, né, é a principal função que, na realidade, define a variável aleatória, né, que associa cada valor à probabilidade dele. Né? E também a gente tem outra função importante associada à variável aleatória, que é a função de distribuição. Então a função de distribuição vai ser a função acumulada da função de probabilidade, ou seja, a função de distribuição de uma variável aleatória para um valor x, né, vai ser a soma aqui de todas as probabilidades para todos os valores menores ou iguais a x. Então, geralmente a gente usa a letra minúscula para a função de probabilidade e a letra maiúscula para a função de distribuição, para a função acumulada. Então, para a gente ter uma função de probabilidade, né, a gente tem que ter essas duas características aqui, né? Os valores, cada valor assumido tem que estar entre 0 e 1, e a soma de todos os valores de probabilidade, né, tem que ser 1. A função de distribuição, né, acumulada, ela tem que verificar essas duas propriedades aqui, né? Ela tem que ser, na realidade, não decrescente, né? Se x for menor ou igual a y. Então, f de x tem que ser menor ou igual a f de y. Também aqui, o limite assintótico dela para menos infinito tem que ser 0. E o limite assintótico para mais infinito tem que ser 1. Também, nos primeiros exemplos, né, a gente calculou a média, o valor esperado da variável, né, que a gente também chama de média. E a gente calculou tomando a soma, né, de cada valor vezes a probabilidade dele. Também a gente define a variância da variável, que seria a soma aqui do quadrado de cada desvio em relação à média, vezes a probabilidade do valor. Então repara que nesse caso aqui a média variância, né, é bem parecido com a média variância que a gente já viu na parte de estatística descritiva, né? Ou seja, média variância para uma série numérica. Lá, né, para séries numéricas, se a gente tinha uma frequência em que o valor A1 tem frequência N1, o valor A2 frequência N2 e assim por diante, como que a gente calculava a média? A gente somava cada valor, né, vezes a frequência relativa dele, né? Ou seja, a frequência dele dividido pelo total de termos da série, n. E a variância a gente calculava pegando a soma aqui dos desvios médios quadráticos, né, vezes a frequência relativa. Então, nesse caso aqui, né, a probabilidade aqui de cada valor, né, no caso das variáveis aleatórias, faz o papel aqui da frequência relativa quando a gente calculava a média e a variância para uma série numérica. Então tem essa analogia. Então vamos ver algumas aplicações. Então imagina que se um circuito possuir uma grande partícula de impureza em algum componente, o funcionamento será prejudicado. Denote por x o número de componentes que necessitam ser analisados para detectar uma partícula. Considere que a probabilidade de um componente específico conter uma partícula dessas é de 0,2.
e que os componentes sejam independentes. Qual a distribuição da variável x? Então, x aqui é o número de componentes que a gente tem que testar até encontrar um defeituoso, ou seja, um que tem uma partícula de impureza. Então, quais valores a variável x pode assumir nesse caso, né? Então, imagina que no primeiro componente que eu analisei, eu encontrei uma partícula. Então, nesse caso, eu só precisei analisar um, né, para encontrar um defeituoso. Então, nesse caso, x valeria 1. Se eu analisasse o primeiro, né, e não encontrasse nenhuma partícula, analisasse o segundo e encontrasse uma partícula. Então, eu precisei analisar 2 até encontrar um defeituoso. Então, nesse caso, x valeria 2. E assim por diante, né? Então, x pode assumir qualquer valor inteiro nesse caso. Então, no caso de x valer 1, né? Ou seja, o primeiro componente analisado, no primeiro componente analisado fosse encontrado uma impureza, né? Qual que seria a probabilidade disso acontecer, né? O enunciado afirma que seria 0,2. Se x igual a 2, então quer dizer que a gente analisou o primeiro, não encontrou nada, nenhuma impureza, mas no segundo a gente encontrou. Qual que seria a probabilidade disso acontecer? Então, como o enunciado aqui está afirmando que eles são independentes, a gente poderia multiplicar aqui as probabilidades. Então, a probabilidade do primeiro não ter impureza seria 1 menos P, 0,8. E a probabilidade do segundo conter impureza seria P, ou seja, 0,2. Então, a probabilidade de x igual a 2 seria 0,16. E a gente poderia aplicar esse raciocínio aqui, né, para calcular a probabilidade de x assumir qualquer valor inteiro. Então, por exemplo, a probabilidade de x assumir o valor n quer dizer que eu analisei os n-1 primeiros componentes, não encontrei nada. A probabilidade disso acontecer seria 0,8 elevado a n-1. E aí, quando eu fui analisar o enésimo, eu encontrei uma partícula de impureza. A probabilidade seria 0,2. Então, a probabilidade total aqui seria o produto das probabilidades. Então, repara que aqui eu tenho cada valor que a variável x pode assumir e a probabilidade correspondente, ou seja, eu tenho a função de probabilidade dessa variável. Graficamente, a função de probabilidade ficaria assim, né? Aqui eu representei só os primeiros 20 valores, mas ela seguiria aqui indefinidamente. Poderia assumir qualquer valor inteiro, né? Porém com uma probabilidade muito pequena aqui para os valores maiores. Uma probabilidade desprezível. A função de distribuição, né? A função acumulada ficaria assim, desse jeito. Então até o 1 eu não teria probabilidade nenhuma. Zero, né? Aqui no 1, eu somaria a probabilidade correspondente. Acho que aqui está errado a escala, mas... Bom, aí aqui no 1 eu somaria a probabilidade do valor 1. Aí a função de acumulado, né, viria constante até o valor 2. No valor 2 eu somaria a probabilidade aqui do valor 2 e assim por diante. Então também o limite, então a propriedade aqui da acumulado seria que o limite assintótico aqui à esquerda seria 0, né?
e o limite assintótico à direita vale 1. E ela é não decrescente. Para calcular a média, né, a gente somaria cada valor que ela pode assumir vezes a probabilidade dele. Então, aqui está errado, né? Seria K. Então eu somaria K, né? K de 1 até infinito, que são os valores inteiros que ela pode assumir, vezes a probabilidade da variável valer K. Seria 0,8 elevado a K menos 1 vezes 0,2. Então essa soma aqui converte e dá 5. Ou seja, o valor esperado seria 5. Ou seja, a gente esperaria, em média, né, ter que analisar 5 componentes para encontrar um com impureza. E a variância, da mesma forma que seria a soma, né, do desvio quadrático vezes a probabilidade de cada valor. Então seria aqui a média deu 5, 5 menos k ao quadrado, vezes a probabilidade de x valer k. Então aqui, essa soma aqui também converge e daria 20. A partir da função de probabilidade, a gente também pode calcular probabilidades desse tipo aqui. Então, se a gente quisesse calcular probabilidade de x ser menor ou igual a 3, seria mesmo, a gente poderia calcular aqui somando probabilidade de x igual a 1, x igual a 2 e x igual a 3. Se a gente quisesse calcular, por exemplo, probabilidade de x maior que 2. Então, como a variável x aqui assume infinitos valores inteiros, né, seria mais fácil a gente calcular aqui pelo complementar, né, fazer 1 menos a probabilidade de x ser menor ou igual a 2. Aí seria 1 menos a probabilidade de x valer 1 mais a probabilidade de x valer 2. Um último exemplo. Um sistema de inspeção óptica deve distinguir diferentes tipos de peça. A probabilidade de classificar uma peça corretamente é 0,7. Suponha que 3 peças sejam inspecionadas e que as classificações sejam independentes. Seja x a variável aleatória que denota o número de classificações corretas. Determine a função de probabilidade de x. Então aqui, quais valores a variável x pode assumir? Então se eu vou inspecionar 3 peças, né, e x é o número de classificações corretas, eu posso ter uma classificação correta, 2 classificações corretas ou 3 classificações corretas. Então vamos ver aqui como ele está afirmando que a classificação de cada peça é independente. Vamos calcular as probabilidades aqui pela regra da multiplicação. Então, vamos escrever aqui todas as possibilidades que podem acontecer. Então, por exemplo, a gente poderia ter aqui que a peça 1, a peça 2 e a peça 3 foram classificadas corretamente. Poderia ter a peça 1 classificada de maneira errada e as demais de maneira certa. Então, se eu fizer todas as combinações, eu vou ter 8 no total. E para cada uma delas eu posso calcular a probabilidade pela regra da multiplicação. Então, para as 3 corretas seria 0,7 ao cubo. Para uma errada e 2 corretas seria 0,3 vezes 0,7 ao quadrado, e assim por diante. E
também para cada combinação eu tenho um valor para a variável x. Nesse caso aqui eu tenho 3 corretas, então x igual a 3. Nesse caso aqui, na segunda combinação, eu tenho duas corretas, então x igual a 2, e assim por diante. Então aqui eu tenho cada valor que a variável x pode assumir e a probabilidade correspondente, ou seja, eu tenho a função de probabilidade. Então nesse caso ficaria assim, a função de probabilidade de x. Então o valor mais provável seria o 2, né? Depois o valor mais provável seria o 3, o 1 e o menos provável seria o 0. A função acumulada de distribuição ficaria desse jeito. E, bem, é isso.